sinagoga deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande ceifeiros para a sua seara. Amém. Tomai os vossos assentos nesta manhã, onde já podemos sentir a presença gloriosa de Deus neste lugar. Eu quero agradecer aqui a saudação de boas-vindas e o convite que me foi estendido pelo pastor Adélcio, este amigo, também secretário da nossa convenção. É um prazer, uma honra poder estar aqui nesta manhã para poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Pastor Adélcio é um amigo, é um homem de Deus que aprendemos a amar. Desde que chegamos aqui na América, 8 anos atrás, nos encontramos e, por acaso, alguns até nos perguntaram se éramos irmãos, não é? Pela semelhança, inclusive na aparência. Eu disse: olha, ele é o meu irmão mais velho, não é? É um prazer muito grande, é um amigo, é uma pessoa do nosso coração que admiramos. Também o pastor Claudevan, que manteve o contato durante a semana para que nós pudéssemos chegar e estar com vocês aqui, né? E pela recepção tão calorosa, irmãos, embora estando frio um pouco nesta manhã, mas desde que adentramos as portas desta igreja, fomos bem recebidos, abraçados por todos vocês. Pastor Ronald, que é um mestre também, tem muito nos ensinado na convenção. O nosso carinho, transmita novamente o nosso abraço a ele, os nossos amigos. E o Manuel, né? Como eu gostaria de ter um Manuel lá na igreja, né? Muito obrigado, viu? É uma bênção esse. Não, aqui ele está. Mas eu gostaria de ter um lá muito prestativo, né? Sempre nos recebendo com alegria. Um abraço. Meus irmãos, nesta manhã nós estamos em um culto missionário. E missões é a tarefa essencial, primordial da igreja. Nós somos frutos de missões. Todos nós fomos alcançados. Algum dia nos trouxe as boas novas e nós recebemos com alegria, e por isso nós servimos a Jesus e tornamos os seus discípulos. Esta é a missão da igreja: evangelizar, fazer discípulos. É o chamado que o Senhor deu à igreja. E nós devemos ter esta consciência de que em todos os tempos há esta necessidade de nós nos posicionarmos e nós anunciarmos a Cristo, as suas obras, aquilo que Ele faz e está fazendo a cada dia no nosso meio. Esta missão foi dada a Israel. Israel falhou na sua missão de tornar Deus conhecido ao mundo. Mas a palavra do Senhor diz que Deus, Ele tinha, antes da fundação do mundo, já escondido nele, né? Essa preciosidade que somos eu e você, a igreja do Deus vivo, do qual antes da fundação do mundo, Ele estabeleceu um plano que viesse ser concretizado na sua igreja. E nós fazemos parte deste plano extraordinário do Senhor Jesus. E eu quero dizer nesta manhã, antes de ministrar a palavra a vocês, embora
eu sendo ainda jovem, né, estou completando já 49 anos, mas 1/3 da minha vida eu doei para Jesus na África. Hoje são 8 anos que estamos na América. Já completamos 25 anos, dia 23 de outubro, de ministério. Pregando o Evangelho, vendo o Senhor fazendo coisas extraordinárias, porque somos frutos da palavra de Deus. E embora ainda sendo jovem, um culto de uma manhã missionária em nossa igreja, e muitos jovens cheios de projetos, estava com uma pequena empresa no Brasil, estudando, cheio de sonhos, cheio de projeto, na faculdade. E aquela manhã, naquela manhã missionária do ano de 1997, quando o nosso pastor saudoso, pastor Luiz Antônio Rodrigues da Luz, ele estava ministrando naquela manhã, e ele pediu uma oferta para missões. A nossa igreja é uma igreja pequena, nós tínhamos em torno de 1.200 membros, mas nós estávamos com 47 missionários no campo. Nunca faltou, porque Deus sustentava os projetos daquela igreja. E naquela manhã, quando foi pedida aquela oferta, eu confesso aos irmãos que naquele momento, pastor Adélcio, eu não tinha um valor monetário comigo para ofertar naquela manhã. Mas eu disse ao Senhor que, como eu não tinha comigo o dinheiro, não que eu não tivesse no momento, tinha em casa, e saí e deixei a carteira. A igreja ficava próxima da nossa casa. E eu fiquei todo constrangido vendo os irmãos ofertar, e o pastor, ele olhou na minha direção naquela manhã. E então eu levantei do banco onde eu estava sentado e dei alguns passos à frente e disse: Senhor, neste culto, neste convite para ofertar, eu não tenho aqui o dinheiro, mas eu oferto a minha vida para a obra missionária. E quando acabou o culto daquela manhã, eu fui para a minha casa e fui refletindo na oferta daquela manhã que eu havia feito, porque passou como um filme à minha mente, alguns vídeos que havia assistido e também o livro que havia lido de Oswald Smith, um pastor que era pastor em Toronto, no Canadá, Igreja dos Povos. E uma vez ao mês ele convocava a igreja para jejum e oração, durante todo aquele dia. E no final do dia, às 5 horas da tarde, todos, ao encerrar aquele momento de jejum, traziam a sua oferta diante do altar e ali depositavam. Muitos pais pobres, muitas vezes, não tinham uma grande quantia para depositar em oferta, mas traziam seus filhos nos braços e largavam, depositavam diante do altar, oferecendo para a obra missionária. E lembrando daquele livro que havia lido, eu fiz essa oferta para o Senhor. Eu estava com 23 anos de idade, cheio de sonhos e projetos. Foi quando eu dei aqueles passos à frente e ofereci a minha vida para a obra de missões. Voltei para casa pensando, disse, quando eu tiver talvez meus 40 anos, casado, com uma família constituída, então o Senhor vai pedir essa oferta que ofertei nesta manhã e estarei indo ao campo missionário. E não sabia eu que era 6 meses depois, o Senhor estava pedindo aquela oferta. E foi algo tão extraordinário, meus irmãos, que quando o pastor chamou e falou da necessidade da obra de missões na África, e ele disse, olha, faz 3 noites que não durmo, oro a Deus, porque Ele tem me pedido você para a obra missionária. E eu disse, não, Giovanni não.
Senhor, tu pedes qualquer obreiro nosso, ele é jovem, ele está ativo, ele é líder dos jovens nesta igreja, eu preciso dele aqui. E o Senhor me pediu para ele. Quando ele me chamou e me relatou toda a sua experiência, eu disse para ele: pastor, é o Senhor que está falando contigo, e eu estou pronto para ir à obra missionária, porque o Senhor falou ao meu coração, depois da oferta que eu havia feito no culto durante o mês de fevereiro, no nosso congresso de missões, e eu estou aqui pronto para atender ao chamado do Senhor. E ele disse: como tu vais fazer? Tu vais renunciar todos os teus sonhos, os teus projetos. E algo muito interessante, meus queridos irmãos, mediante um chamado, nós que somos igreja missionária, nós só fazemos missões com renúncia, com entrega, e não aquilo que nos sobra, mas muitas vezes aquilo que nos faz como um sacrifício, que nós devemos entregar para o Senhor, e isso agrada o coração de Deus. Missões é renúncia, missões é totalidade, é uma entrega total ao Senhor. E dessa forma, meus queridos irmãos, eu entreguei a minha vida para a obra missionária, e o Senhor foi comigo durante todos esses anos, quase 17 anos na África. Quando eu cheguei em casa, conversei com os meus pais, o meu pai me chamou para uma conversa e disse: meu filho, tu sabes a decisão que tu estás tomando, tu estás renunciando tudo na tua vida. Tu estás deixando os teus sonhos, teus projetos, tu estás abrindo mão de muitas coisas para ir a um lugar que tu não sabes se lá eles vão te querer, eles vão te receber lá. E se porventura tu adoecer, quem vai cuidar de você? Quem vai vestir você? Tu não sabes se neste país as pessoas que lá estão, elas te querem lá. Eu disse: pai, uma coisa eu posso dizer para você, uma única palavra, que o Deus que está me chamando é o Deus que vai cuidar da minha vida. Eu tenho convicção, meu pai, que nada vai me faltar. Se eu adoecer, Ele vai me curar. Não vai faltar o pão, porque Ele é o meu sustentador. Meu pai derramou as lágrimas, me abençoou, me despediu. Eu planejei nos próximos dias a minha viagem e acabei indo ao campo missionário. Muito jovem, 23 anos. Agora, quando cheguei em Guiné-Bissau, irmãos, que foi o primeiro país onde fomos trabalhar. Guiné-Bissau está entre os 10 países mais pobres do mundo. E quando eu cheguei na Guiné, o pastor que me recebeu, ele me levou ao interior da Guiné-Bissau para pastorear, irmãos, uma igreja pequena, feita de barro. A maior parte das casas, elas eram cobertas de palha, mas a igreja, ela era coberta de zinco. Quando eu entrei dentro da igreja para ter aquele primeiro contato com aquele templo, eu percebi que os bancos eram forquilhas cravadas ao chão, e algumas taquaras que estavam ali como base para que eles viessem a sentar-se. Quando eu olhei em direção àquele altar, tinha uma madeira cravada no chão e uma tábua pregada sobre ele. E 2 velas que estavam ali para alumiar durante a noite, enquanto os cultos eram realizados. E eu comecei a derramar as minhas lágrimas, e fiquei com medo daquela situação, porque foi o meu primeiro contato, aquele choque transcultural, quando você chega no campo, quando você está numa igreja, aonde tudo é muito belo, lugares confortáveis para sentar-se,
muitas vezes disputando oportunidades no altar, mas ali eu vi que não tinha ninguém para isso, eu era o único. Me bateu o desespero, me bateu o medo diante daquela circunstância, naquele momento. E eu comecei a valorizar a igreja que eu pertencia. Eu comecei a valorizar mais as pessoas que me abraçavam, as pessoas que tinham aquele contato comigo, porque muitas vezes, meus irmãos, nós não valorizamos uma igreja confortável, os bancos que assentamos, mas quando eu cheguei ali, eu comecei a derramar as minhas lágrimas e disse: Senhor, eu não sei se eu vou suportar isso aqui. Primeiro, porque eu não sabia nem cozinhar. Tinha tudo na minha casa, tinha os cuidados da minha mãe, tinha roupa passada, comida no horário. Agora eu ia viver sozinho num lugar distante dos meus amigos, e eu precisava entender que o chamado muitas vezes de Deus na vida de cada um de nós exige renúncia. E acima de tudo, convicção naquele que está chamando para a obra. Ter convicção que Ele é que cuida de nós, que Ele é o nosso sustentador, seja em tempos bons ou seja em tempos difíceis. E naquele momento, o pastor que me deixou ali, eles tiveram que retornar. E um dos obreiros nativos ficou comigo. Eu peguei a minha mochila, minhas roupas, que eu tinha poucas coisas, e me levaram à casa onde eu haveria de morar. E quando eu cheguei naquela casa, pastor Adelcio, uma casa pequena, de chão batido, os irmãos que estavam naquele lugar com tanto esforço, porque a parte deles dormiam em esteiras no chão. Mas o pastor, o missionário que está chegando, nós temos que tratar diferente. E foram até o quartel daquela cidade e conseguiram uma cama de solteiro, daquelas de mola que abre assim. Eu não conheci no Brasil, mas eu vim conhecer na missão. E eles arrumaram uma cama simples daquela de mola, arrumaram o meu quartinho, tão bonitinho, mas eu procurei o fogão, não tinha fogão dentro da casa. E eu disse ao irmão Pansal, que era o obreiro que estava comigo nativo, eu disse: e onde nós vamos cozinhar? Ele disse: pastor, aqui nós não usamos fogão. Aqui nós temos este fogareiro onde nós ligamos o carvão, e aqui nós colocamos a panela, e aqui nós fazemos o arroz, aqui nós cozinhamos o nosso peixe, e dessa forma nós nos alimentamos. E eu já não aguentava, porque estava embargada a minha voz, e desesperado, foi quando ele pediu licença, que ele ia fazer algumas compras nas lojinhas que tinha ali perto. E eu saí para trás daquela casa e comecei a chorar. E eu disse: Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz. Eu não sei se eu vou suportar este lugar. Fugiu, Senhor, da realidade, daquilo que eu pensava. Foi muito bom ouvir falar de missões. Foi muito bom, Senhor, eu me emocionar naquele exato momento e fazer uma oferta da minha vida, mas eu jamais esperava que eu fosse encarar a realidade que estou vivendo hoje. Desesperado, irmãos, chorando. Quando o Pansal chegou, nós comemos ali alguma coisinha, não tínhamos ainda cozinhado no fogão. Comemos um pão, tomamos um suco e fomos à igreja. E quando chegamos à igreja, no finalzinho da tarde, aí ele ligou as velas, porque os irmãos só podem ir ao culto à noite, porque durante o dia, na época de chuvas, foi a época de chuva,
Eles trabalham muito na Guiné-Bissau, arando a terra para plantar arroz. E ali eu cheguei, dobrei os meus joelhos, coloquei o meu rosto em pó e disse: Senhor, eu só levanto daqui quando tu falares comigo hoje. E eu derramando as minhas lágrimas, de repente, eu ouvi cantigas que estavam vindo naquela nossa direção. Várias pessoas que cantavam e vinham batendo palmas. E eu me levantei rapidamente e despertei o Pansal que orava comigo e disse: irmão, o que está acontecendo? Eu estou vendo pessoas cantando, batendo palmas ao redor aqui. Tem algum movimento, alguma festa na cidade? Ele disse: não, missionário, são os irmãos que estão vindo à igreja. Eles nunca vêm sozinhos. Aqui todo mundo sabe um da vida do outro. Eles vão passando na casa um dos outros e todos vêm pelo caminho batendo palmas e louvando ao Senhor. E eles estão vindo na direção da igreja. Quando de repente as crianças entraram numa alegria dentro daquele templo. Algumas sem camisa, de pé descalço, e vieram correndo e sentaram na frente daqueles bancos. As mulheres, as irmãs da igreja, irmãos, elas não tinham uma roupa bonita como as irmãs estão vestidas hoje. Os irmãos não tinham uma roupa bela como nós estamos vestidos hoje, mas vinham com um pano enrolado no corpo para cobrir as suas nudez. Mas vinham com alegria, louvando ao Senhor, e entraram naquela casa louvando a Deus. Quando o Espírito Santo de Deus fala ao meu coração: por que reclamas tu deste lugar? Saiba que eu, o Senhor, foi quem te trouxe aqui, porque eu tenho uma obra a fazer através de ti neste lugar. Olha para estes que entraram neste local, a alegria em que eles têm em servir-me nesta casa. Olha para eles a alegria que eles têm da salvação. Sabes tu, se hoje eles tiveram alguma coisa para se alimentar, mas saibas que eles têm prazer em me servir e me adorar. Irmãos, eu caí de joelhos, eu pedi perdão ao Senhor, eu me humilhei diante do Senhor naquele momento, diante daquela experiência extraordinária. Eu só chorava naquele momento. Eu disse: Pansal, eu não estou em condições de dizer algo, faço culto. E ele assumiu e começaram a cantar nos dialetos. Então são mais de 30 dialetos que tem na Guiné-Bissau. E eles começaram a cantar na língua balanta, porque entre os balantas, os pepés, eles cantavam entre os dialetos deles. E de repente uma das irmãs pediu para vir cantar à frente. E ele deu a oportunidade, aquela irmã veio de pé descalço, irmãos, com um pano enrolado no seu corpo. E ela começou a cantar desta forma: Aladiana, Alaindiarama, Aladiana, amém. E eu disse: meu Deus, o que ela está cantando? Eu disse: Pansal, o que ela está dizendo? Ela disse assim: ela está cantando na sua língua, no seu dialeto. Mas o que ela está dizendo? Ela somente está dizendo: obrigado, Senhor, obrigado pela salvação da minha alma. E toda a igreja começou a cantar com ela: obrigado, Senhor, pela salvação da minha alma. Aladiana, Alaindiarama, Aladiana, amém. E quando aquela mulher começou a cantar, e a igreja cantando com ela, o Espírito Santo começou a tomar aquelas pessoas. E aquelas pessoas começaram a falar em línguas, começaram a pular naquele ambiente simples, começaram a pular, a glorificar a Deus.
E de repente um daqueles meninos, que foi um dos primeiros que chegou, e que ele estava sentado à frente, ele começou a correr no corredor, assim, ele ia até na direção da porta e voltava. Ele corria e voltava. E aquela criança chorava, irmãos, chorava. E eu disse: meu Deus, eu não estou entendendo mais nada o que tu estás fazendo aqui nesta noite. E aquele menino veio na minha direção e disse, e apontou o seu dedinho e falou comigo: por que reclamas tu deste lugar? Eu, Senhor, foi quem te trouxe aqui, porque eu tenho uma obra a fazer através de ti nesta cidade. Eu tenho muitas almas neste lugar, e eu conto contigo para este projeto. Assim diz o Senhor. Mas me chamou a atenção que todos ali falavam os seus dialetos. Mas aquele menino falou em português. Guiné-Bissau é colônia de Portugal. E o português são dos irmãos portugueses que estão aqui e que conhecem a história um pouco dos países que foram colonizados na África. Mas aquele menino, ele falou comigo no nosso português brasileiro, sem sotaque nenhum. E eu chorava, derramava as lágrimas. Quando acabou aquele culto, eu fui falar com aquele menino, porque nem o Pansal, que era o obreiro nativo, falava o português tão fluente, porque o dialeto que se fala ali é o crioulo. Então a gente, como missionário, tivemos que aprender o crioulo. O português, eles falam, a minoria fala o português, porque não vão à escola, muitos deles. E aí eu fui falar com aquele menino, eu disse: menino, me responda uma coisa, aonde você aprendeu a falar o português tão fluente como você falou comigo nessa noite? E ele me olhava, ele arregalava os seus olhinhos, e eu insisti com ele, de tanto eu insisti com ele, ele me disse assim: é mincacibe que cabota papiali. A língua crioula. Eu não sei o que você fala comigo, ele disse. Aí eu não entendi mais nada. Eu disse: Pansal, por que esse menino, ele não fala comigo? Ele disse: pastor, o que você viu aqui nessa noite foi o sobrenatural de Deus. Jesus batizou no Espírito Santo. Esse menino não era batizado, Jesus batizou. Por isso que o Senhor viu ele correndo, indo até a direção da porta e vindo. E Deus usou ele nessa noite, e o Espírito Santo falou no seu idioma, para que você entenda o plano que Deus tem contigo neste lugar. Aleluia. Eu quero dizer nesta manhã que Deus ainda fala. Embora muitas vezes nós não acreditamos, mas Deus continua falando. Por muitas vezes nós somos incrédulos, mas Deus continua falando. Deus continua falando, para que nós possamos entender os seus projetos, os seus planos. Deus me fez entender que não havia diferença nenhuma entre mim e eles. Nós somos filhos de Deus. Nós somos chamados pelo Senhor. Eu quero dizer nesta manhã, você que está aqui, você é escolhido do Senhor. Não te intimide diante da missão que Deus entregou nas tuas mãos. Seja aqui dentro ou seja lá fora, aonde você for, não te intimide, testemunhe do Senhor, nosso Deus, aleluia, porque Ele vai fazer você e eu instrumentos da sua obra, aleluias. Deus cumpriu o seu propósito na cidade de Queba, onde eu estava no interior da Guiné-Bissau. Só naquela cidade nós batizamos 387 irmãos, aonde o Senhor Jesus salvou naquele lugar.
nos anos que estive na Guiné-Bissau, onde eu fiquei por quase 7 anos na Guiné-Bissau, eu batizei quase 1.300 pessoas, construímos 10 templos, e o nome do Senhor foi glorificado naquele lugar. As maiores mensagens que eu preguei na minha vida, foi muitas vezes de estômago vazio, sem ter fartura, nunca faltou nada, porque o Senhor cuidou de mim, louvado seja o nome do Senhor. Por isso nesta manhã, eu vim como mensageiro do Senhor, dizer para você, não se intimide, não tenha medo. É Ele que cuida de você, a sua mão está estendida sobre a sua vida, nada vai faltar para você, simplesmente te coloca à disposição do Senhor, Ele vai fazer você instrumento da sua vida. A palavra de Deus que temos lido aqui nesta manhã, meus queridos irmãos, algo extraordinário, que nós podemos ver nas Escrituras. E nós vimos aqui, meus irmãos, um retrato do mundo. A Bíblia é tão atual, em os dias em que Jesus vivia, a mesma situação do mundo é a mesma da qual nós estamos vivendo atualmente. Quando Jesus Ele fala com os seus discípulos, no texto que lemos, no versículo 36, ele diz assim: vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Todos nós sabemos, irmãos, que ovelha sem pastor, ela é uma ovelha desprotegida. É uma ovelha que ela está à mercê do inimigo, das feras. E o mundo daquela época, irmãos, vivia esta realidade. Nada diferente dos dias em que estamos vivendo. A sociedade que vivemos hoje, ela está cansada, desgarrada, como ovelhas que não têm pastor, precisando dos cuidados. As duas maiores doenças deste século, irmãos, se chama ansiedade e depressão. Essas duas enfermidades estão consumindo o ser humano, não somente lá fora, mas dentro da igreja também. E nós precisamos estar atentos. Agora, o que é a depressão, irmãos? Segundo a psicologia, a depressão é o excesso de preocupação em coisas em relação ao passado. São as perdas, são algo que perdemos, são algo que deixamos para trás. E a nossa mente fica apegado àquilo, e nós ficamos presos, e aquilo acaba adoecendo-nos muitas vezes, e nos leva a tal estado que nós entramos em depressão. O que é a ansiedade? A ansiedade é o excesso de preocupação em relação ao futuro. As duas causas são a mesma. Estão destruindo a nossa sociedade. E elas andam, como disse Jesus aqui, cansadas, desgarradas, desprotegidas, não sabe como resolver os seus problemas. Mas eu quero dizer para você nesta manhã, que está aqui, que nós, a igreja do Deus vivo, nós temos solução para uma sociedade perdida. Para a circunstância do atual momento em que nós estamos enfrentando, pessoas próximas passando por esta situação. Agora, eu não posso ser hipócrita também, dizer que alguém de nós não passou ou não vive certos
momentos de depressão ou de ansiedade. Nós vivemos num tempo onde nós não temos paciência. Nós queremos as coisas com pressa, imediata. Não temos paciência para esperar. E isso nos leva a adoecer. Corremos desesperadamente. E nós muitas vezes não nos demos por conta da tarefa que Jesus instituiu para nós, que é missões. O dia tem 24 horas, irmãos. Há 50 anos atrás, o dia também continuava tendo 24 horas. Não mudou nada. O que mudou somos nós. Trabalhamos como loucos. Corremos desesperadamente como doidos. E nós não prestamos atenção naquilo que as Escrituras Sagradas nos ensinam. Eu digo na igreja que nós pastoreamos, irmãos, se nós observássemos as Escrituras Sagradas, pastor Adélcio, eu sei que aqui vocês são bem ensinados, porque vocês convivem com mestres, ensinadores da palavra, mas eu digo na igreja que pastoreio, que se nós observarmos melhor as Escrituras Sagradas, nós sofreremos menos. Nós viveremos melhor. Nós seremos saudáveis. Nós frutificaremos muito. Porque esta é a promessa da palavra do Senhor. A Bíblia diz que o justo, aonde põe a sua mão, prospera. A Bíblia diz que José, aonde chegava, prosperava. Porque vivia a palavra, e quando nós vivemos segundo a palavra de Deus, aleluia, a bênção do Senhor nos enriquece e não nos acrescenta dores. Agora, irmãos, eu sei que nós já estamos caminhando para o final, mas rapidamente, meus queridos, eu quero deixar aqui com vocês 3 simples atitudes de Jesus em relação à obra missionária que nós encontramos nesse texto. Primeiramente, no versículo 35, a Bíblia diz: percorria Jesus cidades e aldeias. Jesus mantinha a sua vida ocupada com as coisas relacionadas aos céus, com os propósitos do Pai que havia estabelecido sobre a terra. Jesus nos dá este exemplo, irmãos, que nós não devemos estar parados, desperdiçar o nosso tempo, que é tão precioso. E Ele nos deu este tempo, irmãos, para que nós também sejamos mordomos e administradores do tempo. E que nós possamos ocupar melhor este tempo, inclusive em evangelizar, em levar a palavra de Deus a pessoas. Muitas vezes não podemos ter acesso nos hospitais, mas nós podemos tomar conhecimento aonde há as necessidades. Na cidade onde nós trabalhamos, em Denbury, ali nós fizemos um projeto com a igreja e nós mapeamos a cidade. Os estabelecimentos da nossa comunidade brasileira. E nós sempre estamos envolvidos. Um grupo de irmãos sempre está envolvido. Ou entregamos um folheto, ou deixamos um convite. Passamos na casa, às vezes, de uma pessoa que conhecemos, sabemos que está trabalhando, mas nós deixamos ali uma carta com a mensagem para ela. E muitas pessoas têm chegado-se a Jesus. Eu digo aos irmãos que nós temos que ocupar
a nossa vida com as coisas de Deus. Se nós ocuparmos a nossa vida com as coisas de Deus, nós seremos saudáveis, irmãos. Há um ditado popular aí fora que diz assim, ó, que mente vazia é oficina do diabo. Tem pensamento para tantas coisas ruins. Mas agora, quando nós estamos ocupados com as coisas de Deus, nós só pensamos nos céus, nós só pensamos nas coisas maravilhosas que Deus fez, e esse desejo começa a arder aqui dentro, e nós queremos também compartilhar com outros. Agora, irmãos, nós sei que estamos atravessando um período difícil de pandemia, e muitas vezes nós temos nos distanciado. A pandemia levou com que as pessoas se distanciassem, se isolassem. E a gente acaba perdendo muitas vezes aquele calor humano, aquele amor pelas coisas de Deus. Agora, irmãos, quero dizer para vocês, em tempo de crise, nós sempre passamos por crises. E estamos passando ainda. O meu conselho nesta manhã para uma igreja missionária, como vocês são, em tempo de crise, ande, se comunique com pessoas de fé. Busque conselhos com pessoas de fé. Procure o seu pastor, procure os obreiros. A sua vida vai ficar mais leve. Você vai conseguir ir mais longe. Você não vai perder aquela chama que está dentro de você. E você vai lembrar de Jesus. Independente das perseguições, dos momentos, das circunstâncias, que muitas vezes ele era constrangido por muitos, ele nunca se cansou. Continuava percorrendo cidades e aldeias, anunciando o evangelho do reino. Amados, que nós tenhamos esse exemplo, não ficamos parados, nos ocupamos com as coisas do Senhor. Segundo, versículo 36, vendo ele as multidões. Jesus tinha visão. A igreja tem que ter visão. Nós temos que ter visão das almas. Não uma visão natural. Porque a visão natural muitas vezes nos leva a julgar o ser humano. Mas a visão espiritual que nos faz entender melhor o ser humano, nos faz ter misericórdia e compaixão. Misericórdia e compaixão. Jesus, certa feita, ensinando os seus discípulos, ele deu uma lição a eles. E disse, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Misericórdia quero, e não sacrifício. Não é o teu esforço, não é o teu dinheiro, mas é aquilo que está aqui dentro, irmãos. Porque quando nós nos colocamos na condição do necessitado, muitas coisas mudam na nossa vida. Nós passamos a ter este mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Por isso que Paulo disse, sedes meus imitadores, porque eu sou imitador dele. Porque ele sentia, hoje eu sinto, eu vivo isso. E nós precisamos entender este princípio da misericórdia, irmãos. Nos colocar na condição da outra pessoa. Por isso a palavra do Senhor nos mostra nesta manhã, aqui essa simples atitude de Jesus, de ter esta visão. Como é importante nós termos uma visão espiritual. Nós vamos fazer mais. Nós vamos produzir mais, nós vamos cooperar mais.
Todo culto nós vamos estar, pastor, tu precisa de ajuda, do que você está precisando, pastor Claudevan, o que você está precisando? Eu estou aqui para somar, eu quero ajudar, eu quero visitar os lugares aqui, onde nós possamos encher esta casa, fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. Terceira atitude de Jesus, se compadecia das pessoas. Isso nós vimos nos seus discípulos. A Bíblia diz que certo dia Pedro e João estavam indo agora ao templo orar. Quando eles chegam, ali estava aquele coxo que sempre pedia sua esmola. E a Bíblia diz que ele estendeu a mão, pedindo a esmola daquele dia. Eles disseram: olha, meu amigo, nós não temos prata e nós não temos ouro, mas aquilo que temos, nós te oferecemos nesta manhã. Levanta e anda em nome de Jesus. Aleluia. Você está entendendo a palavra de Deus nesta manhã? Você só vai conseguir fazer milagres se você se compadecer do próximo. Se você tiver misericórdia do próximo. Muitas vezes o que o próximo precisa não é do teu dinheiro, do meu dinheiro. Precisa de um abraço teu, de um abraço meu. Precisa de uma visita minha, de uma visita sua. Precisa daquele calor humano. Aleluia. Muitas vezes, para que barreiras sejam quebradas, simplesmente um toque nosso, um aperto de mão, meu irmão, muda a circunstância do dia naquela pessoa. É somente disso. Então os milagres nós veremos acontecer. Foi isso que Jesus nos deu exemplo. E Mateus deixa registrado essas 3 simples atitudes de Jesus em relação à obra missionária. Não estarmos parados, vamos percorrer, vamos levantar, vamos andar, vamos pedir a Deus visão espiritual das almas que precisam, que necessitam ser alcançadas. Vamos pedir a Deus um coração de pastor. Ah, mas eu não fui consagrado para isso. E quem que disse que você precisa ser consagrado para você ter um coração de pastor? Peça a Deus e Ele vai te dar um coração de pastor. Você vai entender melhor as pessoas. Você vai amar melhor as pessoas. Você vai ter misericórdia pelas pessoas. É isso que nós precisamos. Um coração de pastor, porque Jesus disse assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Quando você tiver um coração de pastor, você vai dar a sua vida pelo próximo, você vai se entregar pelo próximo, você não vai ser mesquinho, você vai ajudar, você vai abraçar. Agora, para encerrar, acho que já passei da hora, né, pastor? Para encerrar e nós orarmos. 3 virtudes que nos acompanham. E eu quero que você fique de pé. Posso orar? 3 virtudes que nos acompanham mediante estas atitudes missionárias. Primeiro, autoridade. Autoridade. Quando Jesus chamou os 70, lá no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, e no versículo 19 ele diz assim: eu vos dei autoridade para expulsar demônios e curar os enfermos. Jesus nos deu autoridade. Autoridade, meu irmão, não é por posição social. Não. Autoridade é para mim e para você. Autoridade é para a igreja do Senhor. E nesta manhã, se você não entendeu, receba ainda a autoridade de Deus sobre a tua vida para orar e curar enfermos, expulsar demônios, fazer a obra de Deus. Segunda virtude, a proteção divina. Os cuidados do Senhor para contigo e a tua casa. Isto é uma virtude. Capítulo 13 de 1 Reis, a Bíblia diz que o homem de Deus
Quando ele chegou e levou a mensagem que o Senhor havia lhe dado para entregar ao rei, a Bíblia diz que o rei não aceitou a mensagem do homem de Deus, e estendeu a sua mão e disse: pegai nele. E naquele exato momento a mão do rei secou, e ele não pôde mais trazer a si. Você sabe o que quer dizer isto? Proteção de Deus. Ninguém vai lançar a mão da tua vida, ninguém vai tirar aquilo que é teu. O que Deus te deu está guardado, está protegido pelo Senhor. Descanse na presença de Deus nesta manhã. Você e a tua casa são protegidas por Deus. Aleluia. Ninguém lançará a mão de ti. Terceiro, e nós vamos orar, a confirmação da palavra. Deus confirma a sua palavra. Quando você sair, quando você falar da palavra de Deus, você anunciar as boas novas do Senhor, Deus vai confirmar a sua palavra. Deus vai agir por meio da sua palavra. Deus vai trazer as pessoas pela sua palavra. Jesus disse no capítulo 15, conforme está registrado no Evangelho de João: vós sereis curados pela minha palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Se tem alguém enfermo aqui nesta manhã, vai sair curado pela palavra de Deus. Se você chegou aqui cansado, triste, nesta manhã você vai voltar para sua casa aliviado, alegre, porque a palavra de Deus, ela vai completar a obra na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Você crê nesta palavra? Louvado seja Deus. Nós vamos orar nesta manhã. É um culto de missões, e nesta oração eu não gostaria que você pedisse nada para Deus, somente agradecesse a Ele, e Ele vai operar segundo a sua palavra. Se você precisa de cura, Ele vai te curar. Se você tem uma causa impossível, saiba que Ele é o Deus das coisas impossíveis, e Ele vai resolver. Então não peça nada para Ele nesta manhã, somente agradeça a Ele e diz: eis-me aqui, Senhor, faça de mim instrumento da tua obra. Eu quero ser usado por ti, Senhor. As demais coisas vai ser acrescentada na tua vida, vai ser mudada na tua vida. Talvez você veio abatido nesta manhã. Quando você chegar na tua casa, é só felicidade, é só alegria, porque Ele já está lá operando na tua casa, no teu lar, na tua família. Talvez a notícia que você recebeu nesta manhã ou nesta semana não foi agradável, te trouxe muita tristeza, muito dissabor. Mas eu quero dizer para você nesta manhã que Deus já está trabalhando em teu favor. Deus cumpre as suas promessas. Não perca sono, irmão. Não deixe de dormir, irmã. Descansa no Senhor. A palavra de Deus diz que enquanto dormimos, o Senhor trabalha por nós, aleluia. A partir de hoje, deite em paz a tua cabeça no teu travesseiro, porque enquanto você descansa, Deus está agindo, Deus está trabalhando por você e pela tua causa. Eu sinto a presença dEle aqui. Eu sinto a presença dEle aqui. Você não sentiu a presença dEle? Ele vai passar aí agora. Sinta o sopro do Espírito Santo nesta manhã. Essa brisa suave que passa sobre a tua alma, aliviando a tua dor, o teu sofrimento. Churamasto e cantará, suribicanda lá, magara, suricanda lá. A presença dEle está aqui, Pai. No teu nome, Senhor, eu oro nesta manhã. No teu nome, Jesus, eu oro pelos meus irmãos. Eu não tenho nada, Senhor, para dar-lhes,
mas Tu prometeu, por meio da Tua palavra, que Tu farias coisas grandiosas aqui, que Tu trazia cura, Tu ia, Senhor, trazer alívio, Tu ia sarar feridas nesta manhã, Senhor, porque a Tua palavra, eu tenho convicção e certeza que ela veio com um propósito nesta manhã. Senhor, cura os meus irmãos, os que estão presentes, talvez aqueles que não estão aqui nesta manhã, mas que precisam. Senhor, que a Tua presença passe aonde eles estiverem agora. Se temos irmãos aqui, Senhor, que tem uma necessidade no Brasil ou em Portugal com seus familiares, Senhor, leve, ó Senhor, a boa cura, a boa restauração nesta manhã. Eu oro, Pai, no nome de Jesus Cristo, e segundo a Tua palavra, Senhor, opera o milagre, traga a bênção no nome de Jesus. Amém.